aguardar o pessoal entrar, para que vocês não percam essa oportunidade incrível. Fala, professor! Oi, Igor, tudo bom? Como é que tá o senhor? Tô bem. Honrado em ter aqui a participação do senhor nessa live. Fico muito feliz de verdade. E eu vou extrair hoje do senhor tudo que eu puder extrair de conhecimento. Espero que o senhor não se importe. Igor, muito bem-vindo você. Você é um profissional incrível. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês, aí, principalmente de você. E vamos trocar, né? Vamos falar um pouquinho de pneu, vamos falar de segurança, né? Mas muito obrigado pelo convite, viu, Igor? Eu agradeço. É uma grande honra. Professor, me fala um pouco sobre o senhor, sobre o que o senhor faz em tudo, né? As palestras, o seu conhecimento, a sua formação. Eu quero ouvir e quero que as pessoas conheçam quem é o senhor. Ok, obrigado. Bom, Igor, eu sou o Leonardo Barbato, eu falo aqui de Limeira, sou engenheiro mecânico de formação. Venho do setor do segmento do transporte rodoviário e usina de açúcar, mas por 17 anos eu trabalhei na indústria do pneu. Então, em 2000, você não era nem nascido ainda, mas em 2000 eu entrei numa empresa de recapagem de pneu, uma grande fabricante de recapagem de pneu, a qual eu sou muito grato e me ensinou muito sobre recapagem, sobre pneu. E durante essa minha trajetória, nós fomos incorporados por uma grande empresa de pneu, que hoje é considerada a maior fabricante de pneu do mundo. E por esses 17 anos, metade deles eu fiquei na área comercial, atendendo técnico e comercial, toda uma rede de concessionárias, né? E também os frotistas, né? As empresas, desenvolvendo todo o trabalho comercial. E a outra metade eu fui para a área de treinamento, me tornei um gestor, atendendo o Brasil e Mercosul, e depois de 2017, hoje eu trabalho com a minha consultoria, faço outros treinamentos que não é somente sobre pneu, né? Então, essa empresa pelo qual eu passei do pneu, ela me deu uma visão sistêmica, ela me deu uma visão 360 de não ser somente um especialista em pneu, mas ser um generalista, até porque nós atendemos uma rede de concessionárias e também frotistas, então você acaba trazendo outras habilidades e outras competências para isso, né? Com muito orgulho, eu também sou professor na escola da FABET, na disciplina de gestão de pneu, a qual, além de conhecê-lo pela Garbuio, a qual eu tenho uma admiração e um carinho muito grande pela transportadora, mas nós tivemos um curso de gestão de segurança viária e parabenizá-lo, né? Vocês terminaram agora, né? E parabéns aí a você e aos colegas, né? Foi uma honra eu falar um pouquinho sobre pneu. Esse é um pouquinho da minha história. Eu sou casado com a Maria e pai do Gustavo. Então, tem um pouquinho do Léo aí para você, Igor. Obrigado, professor. Obrigado. É notório, né? Ver ouvir a sua experiência, saber da sua experiência. O senhor disse que em 2000 não era nascido. Na verdade, eu sou. Aí é um segredo, eu sou de 89, né? Eu vou fazer 36 anos. Tenho essa cara de novo assim, mas eu sou. Já estou chegando próximo dos 40 já. Não, imagina. E olha, 89, para quem está conosco aí na live, vai dar até risada, porque 89 foi o ano que eu me formei na faculdade, né? Então você vê com os cabelos brancos aqui, né? Já vem de muito tempo aí, mas sempre aprendendo junto, ainda mais com vocês aí. Mas vamos seguindo, né, Igor? Todos nós temos a nossa experiência aí. Que legal. No curso lá na FABET, eu tive a oportunidade de aprender muito. Eu vou ser bem sincero, eu não imaginava a importância, e por isso que eu chamei o senhor para a gente conversar sobre isso, a importância que tem os pneus. Eu, de verdade, eu imaginava, eu sabia, na verdade, que são objetos caros e de muita importância, mas eu não percebia, não sabia o quanto é importante. E ver a explicação do senhor, ver como funciona, né, tudo ali dos pneus, me fez enxergar de outra maneira. Agora eu entendo por que é tão caro, eu entendo por que existe uma cobrança das transportadoras referente aos pneus, a preocupação, né, da vida dos pneus, enfim.
Foi na sua aula que eu percebi, né, a real importância dos pneus. E dentro desse assunto, né, que foi o assunto que eu resolvi tratar dentro dessa live, mesmo sabendo que nós podemos conversar, talvez em outro momento, sobre outros tipos de assuntos, né? O senhor é palestrante e tem muito conhecimento em liderança, gerenciamento. A gente pode falar sobre isso em uma outra oportunidade, se eu quiser. Né? Já vou fazendo um convite aqui já com antecedência. O que de fato é um pneu e qual a sua importância no que tange ali o transporte de cargas pesadas. E também, por que não falar dos pneus de carros leves, né? De veículos leves. Bom, pneu não é só um negócio preto, redondo, com buraco no meio, né? Nós estamos falando praticamente do segundo ou terceiro maior custo dentro do segmento do transporte rodoviário, né? Perdendo apenas para combustível, apenas não, né? Perdendo para combustível e provavelmente para folha de pagamento. Quando nós falamos de pneu, nós estamos falando no Brasil, no Brasil nós temos um volume muito significativo da linha comercial, né? Chegando às vezes a ser o terceiro ou quarto maior volume de pneus aqui no Brasil, do Brasil comparando a outros países aí. E quando nós falamos segmento de reforma, que também engloba pneu, e nós somos o segundo maior mercado, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, o pneu ele traz, primeiro, uma construção. Quando nós olhamos para o pneu de linha de passeio, qual é o apelo que você tem para passeio, né? Passeio você tem o apelo da velocidade. E para quem está na velocidade, hoje nós temos as nossas estradas que são pavimentadas e comparadas isso alguns anos atrás, a condição das nossas estradas estão até melhores do que há 20 anos atrás, ou até quando eu me formei na faculdade. Mas é uma questão que você tem os seus compostos e você tem toda a sua metodologia e compromisso, no caso que você está mais preocupado com a sua segurança na linha de passeio, porque você tem uma velocidade. E quanto maior a velocidade, ou quanto maior o índice de velocidade desses pneus de passeio, mais tecnologia está envolvida. Agora, pneu é como se fosse um cobertor curto, né? Você acaba aprendendo no mercado essas expressões, no sentido que se você quer segurança e quer quilometragem, então ou é um ou é outro, né? Você não consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? O pneu não acaba te entregando tudo ao mesmo tempo. Ainda nós não temos uma pomada mágica para isso, né? Agora, isso muda também, inclusive, a metodologia de produção, inclusive a borracha natural que é colocada, em torno de 25% da borracha natural, e mais os compostos que são colocados, é bem diferente para quando você fala ou quando você direciona para a linha de carga, né? Carga, nós estamos falando de peso. Então, peso, você tem um pouco mais de borracha natural, até porque o grande objetivo da borracha natural ali é você diminuir a questão do picotamento do pneu, da banda de rodagem, né? Então, hoje, quando nós falamos da importância do pneu, nós olhamos para qual é o compromisso do pneu e qual é o compromisso daquela banda de rodagem. Se nós formos segmentar, você tem uma área que é uma área urbana, uma área rodoviária, uma área que é mista, né? 50% terra, 50% pavimento asfalto, e você tem um fora de estrada. Então, você tendo a boa utilização desses pneus no local adequado, isso faz com que você consiga trazer, primeiro, segurança, né, quilometragem, e que você também consiga trabalhar os seus custos invisíveis. E pegando um pouco, né, do teu livro, né, onde está o Wall-E, né, olhando onde estão os custos invisíveis também do pneu, não somente da segurança, né, enxergando os riscos ocultos, os pneus também você tem os riscos invisíveis, os riscos ocultos ali, que vai muito da nossa, ou das empresas, né, da habilidade de você ter esse olhar frente a serviços que precisam serem feitos. Muitas vezes, às vezes em treinamento a gente acaba perguntando, algum colega sempre pergunta, mas Léo, qual que é o melhor pneu hoje para a gente, né? Nós sabemos que hoje nós temos grandes marcas aqui no Brasil, todas elas estão aqui com as suas plantas, né? Seja de carga, passeio, caminhonete, enfim, nós conhecemos, estão aqui conosco. Mas também nós temos novos players que entraram, né? Principalmente pneus importados que entraram no mercado, você é conhecedor disso.
pneus que, com a chancela e com o olhar do Inmetro, são pneus que são desenvolvidos para o nosso mercado, né? Ah, Não há, pode falar. ainda existe um preconceito com os pneus importados? Se eu acho Eu, que já diminuiu isso. eu acho menos hoje, né? Se voltarmos em 2000, eu lembro que nós estávamos iniciando no segmento de reforma de pneu e nós tínhamos pessoas, diretores que viajavam por esse mundo, né? E eles diziam o seguinte, nós falávamos, nossa, mas como é que pode? Nós estamos tendo uma avalanche, em 2000, nós estamos tendo uma avalanche de vinda de pneus da Ásia, né, da China, principalmente, enfim. Eu lembro que um dos nossos líderes, nossos diretores, ele falava com muita propriedade, falou, tem uma boa notícia para você. Os pneus eles vão continuar vindo com preço justo, vão vir com garantia. Outra pergunta, eles vão ser reformados, né? E esses pneus eles vão vir competindo em quilometragem com os atuais que vão estar aqui. Isso em 2000, nós estamos em 2025 e é o que a gente tem visto. Então hoje tem boas marcas sim que entram, lógico, também você tem situações que você só pelo peso do pneu, se pegar como referência um pneu 295 das nossas boas marcas nacionais, e às vezes você acaba pegando um pneu, né, que tem não entra legalmente no país, não tem o olhar também do Inmetro, você acaba se deparando com uma diferença de peso, às vezes que ultrapassa quase 16, 17 quilos aí. Então, como é que vai ter o mesmo desempenho esse pneu, né? O que a gente precisa é comparar banana com banana, maçã com maçã, né? Mas se a gente olha hoje, eu acho que menos, né? Há muito tempo atrás, eu acho que tinha um pouquinho desse olhar, né? De tudo que era importado, algo assim, era uma segunda linha, enfim, né? E não. Tanto é, haja visto hoje que pelos dados oficiais, algo até impactante, quase 65% de todos os pneus que estão rodando no mercado, isso passeio, caminhonete, agrícola, carga, é praticamente importado, né? Então isso estava um pouco, Igor, respondendo a tua pergunta aí. Então, acho que hoje menos, muito menos do que quando a gente voltasse, né, alguns anos atrás aí. É, entrando em outra seara, acho que esse preconceito com materiais importados ainda existe nos veículos, né? Não sei, sinceramente, sou extremamente leigo em relação a isso. Não sei como é que vai ficar em relação aos veículos elétricos, não sei se isso é algo bom, se isso é algo ruim. Eu sigo algumas pessoas, né, na internet para entender. Alguns especialistas falam que isso é bom, que isso é ruim, enfim. A mesma coisa em relação aos pneus. Antigamente havia esse preconceito, mas com o tempo foi visto que não, que é bom, não é isso? Então talvez isso aconteça com os veículos novos que estão chegando aí. Mas falando de pneus, né? Como o senhor disse, não é um negócio preto, redondo, com um buraco no meio. Eu adorei essa frase. Me fala como é que é a construção de um pneu. Antes de mais nada, esse vídeo ele vai para o LinkedIn, ele vai para o YouTube, ele vai ficar gravado na íntegra no Instagram, mas lá para o YouTube a gente vai fazer uma edição, a gente vai colocar algumas fotos, tá? Eu vou até pedir depois a sua ajuda, professor, para gente colocar certinho, né? Como o senhor vai falar aí do que é o pneu, eu vou colocar ali tentando acertar, né? E aí o senhor vai dizer se está certo ou errado. Mas como é a construção de um pneu para que ele suporte grandes cargas? Eu fico pensando, quando eu trabalhei no florestal, se eu não me engano, se não me falha a memória, eram 72 toneladas no 9 eixo. Parece leve, mas não é. Na verdade, é muito pesado. Como é então que um pneu desse, que muitas vezes é reformado, ele suporta tanto peso? Como é a construção dele para que isso aconteça? Bom, todos os pneus ele têm ali seu compromisso. Eu não, assim, nós vivenciamos lá atrás os pneus comum, convencional, diagonal, né? Que foi o grande marco aí do início, que são os pneus de algodão, depois poliéster, enfim. Com o decorrer do tempo, os cargas, os caminhões, eles aumentaram as demandas, né? E aí a entrada do pneu radial. Pneu radial, vamos dizendo hoje, o pneu radial, praticamente o pneu radial sem câmara, que praticamente
os primeiros equipamentos, né, os canais de venda, os que mais têm relevância aí. Bom, primeiro você tem a questão das composições. Hoje você pode falar em mais de 30, 32 compostos que estão envolvidos, dependendo do segmento que eu vou entrar com esse pneu. Se eu for para o rodoviário urbano, cada um tem a sua formulação e isso varia, né, praticamente de fabricante para fabricante. Então, além de borracha natural e borracha sintética, a borracha natural em torno de 30%, e a borracha sintética, a borracha que é oriunda da parte mais do petróleo, a borracha sintética, né? E a borracha natural, praticamente, eu acho que hoje a Ásia, em torno de mais de 90% de toda a borracha natural está concentrada na Ásia. Então você já vê que alguma parte já vem importado, né? Então muita parte, praticamente 60% de tudo que é na fabricação do pneu acaba vindo também de outros países para cá, né? Então por isso que ele não é só um negócio preto redondo com um buraco no meio. Então além da borracha, além das composições, onde você entra também com o carbon black, que é o negro de fumo, né? Que é também de origem de petróleo, que é a razão pelo qual o pneu é preto, né? Então por causa do negro de fumo e também da questão da abrasividade, né, do pneu. E aí você tem alguns outros principais, né? Por exemplo, o pneu principal que você pode falar é o enxofre. O enxofre, eu acho que ele está envolvido na parte do processo mais importante é a vulcanização. Uhum. Então, o enxofre é algo assim extremamente importante e assim também para o pneu de construção radial, às vezes a gente confunde, fala, Léo, mas os pneus de construção radial são os pneus feitos de aço, né? Construção é um detalhe, mas o material é de uma outra maneira. Por exemplo, eu tenho um pneu, por exemplo, para van, para Vulk, que também são pneus radiais, mas de material de poliéster, seja de nylon. Eu não preciso ter aço, eu não vou suportar tanta carga como eu suporto nos pneus de carga, né? Por exemplo, nos caminhões 540, no qual eu preciso de mais torque. Num caminhão, por exemplo, 9 eixos, um semi-reboque de 9 eixos, como você colocou. Então, os cabos de aço para nossa linha de carga também eles são importantes porque eles são cabos de aços que são totalmente tratados, são beneficiados e são emborrachados. E esses cabos de aço, de fabricante para fabricante, para responder inclusive a tua pergunta de como é que suporta, por exemplo, 72 toneladas, 74 toneladas, né? Os cabos também têm diâmetros diferentes, né, para isso. Então, e não somente os diâmetros diferentes, porque você tem a construção que é de talão a talão, que é. Eu vou tentar pegar um pneu aqui, não sei se vai conseguir mostrar uma imagem. Eu acho que agora, acho que consegue. Você consegue visualizar? Não sei se consegue visualizar ou não, mas esse é o corte de um pneu que eu faço de talão a talão. Eu tenho as lonas de corpo. E sobre essas lonas de corpo, eu trabalho, né, as cintas que têm a finalidade de proteger essa lona de corpo. Então, além disso, a variação das cintas para o pneu, hoje de em torno de 3 a 5 cintas, vai muito em função de onde eu vou utilizar esse pneu. Então, os cabos de aço dentro da construção, como eles são arranjados de tal maneira para que eles tragam totalmente resistência e também a composição, a borracha, os próprios cabos de aço, eles têm que combater algo que a gente chama do estresse térmico dentro da carcaça. Eu tenho que dissipar aquele calor que está dentro da carcaça. Então, tudo isso, as indústrias, né, as indústrias nossas, nacionais aqui, as indústrias também, que são os importados também que estão vindo, que estão aqui no Brasil, também têm essa preocupação. Então, hoje, um pneu importado, perdão, um pneu radial, principalmente sem câmara, que é o maior no mercado, né? Ele traz os seus benefícios como quilometragem, sobre recapagem, mas ele traz também uma lateral dele, em função da construção dele, ele tem uma lateral bastante sensível, né? Onde nós temos uma área de muita flexão ali. E provavelmente, eu acho que nós vamos até tocar no assunto, talvez você vá tocar no assunto da questão de pressão de ar. Então é algo assim que ele é bem sensível, principalmente para a pressão, que são pressões baixas, né, no pneu, isso compromete bastante. Então a grande também finalidade da construção é que você tenha dentro do conjunto pneumático pneu e roda
né, e a pressão adequada à aderência da banda de rodagem no solo, permitindo segurança, né, a drenagem de água, frenagem, enfim, tração, uma série de situações aí de segurança para o pneu. Então é algo assim, se você vê um processo, é um processo rico de detalhes, né, e rico de tecnologia. Hoje a nossa indústria ela traz muita tecnologia, né, além de pessoas e processos, mas a tecnologia hoje dentro dos nossos fabricantes que estão aqui no Brasil, ele é bem abrangente, né, e não diferente, né, dos pneus que vêm de fora, né, a produção, a linha de produção dos pneus que vem de fora é uma produção mais agressiva, né, e enfim, então acho que é um pouco do que é um pneu radial aí, e por isso que muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas comprar um pneu, muitas vezes a gente vai pela linha de preço, né? E talvez por uma questão de mercado, talvez por um frete muito competitivo, enfim, mas a gente precisa olhar que tem outros fatores técnicos, né, que são importantes antes da decisão de compra, né? Inclusive esses dados, por exemplo, que nem você colocou, poxa vida, Léo, 72 toneladas, né, no 9 eixo, eu preciso ter um índice de carga compatível, assim como um índice de velocidade compatível, porque eu sei que se eu tiver um índice de carga compatível, eu também entendo que eu tenho um número de cintas adequados, né, que muitas vezes as cintas, só reforçando, são aquelas tiras, né, que são colocadas entre as lonas e corpo de construção do pneu radial, e elas ficam abaixo da banda de rodagem. Muitas vezes, né, como eu já só reforçando, nós já falamos de no mínimo de 3, no máximo de 5 cintas. Muitas vezes essas informações elas estão na lateral do pneu. Então nós temos praticamente um contrato na lateral do pneu com mais de 20 informações, inclusive o número de cintas, para que você não compre um pneu errado, né? E às vezes alguém te oferece um pneu dizendo, olha, esse é um pneu igual àquele, enfim. E, de novo, né, só pelo peso você acaba percebendo que tem diferença, mas aí a hora que você vai ver o número de cintas não é compatível, então é um pneu mais leve. Então um pouquinho só dessa construção aí do pneu radial aí para os nossos colegas que estão aí conosco. Professor, eu ficaria ouvindo a sua aula a noite toda, acredite. É muito interessante, pelo menos para mim, que eu gosto do tema e dentro da aula, antes de mais nada, deixa eu lembrar de algo. Terra, que horas são? Ah, meu Assi- Deus. Assista essa live, mesmo gravada, não perca. Eu quero saber que horas são. O senhor lembra, professor, de Terra? Lembro sim, lembro sim. Poxa vida, o, essa 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 questão que você colocou aí da hora, né? É isso, né, Igor? É que eu repita, né? Terra foi um dos alunos lá que ele olhava a hora. É, Terra, que horas são? o Carlos, né? Carlos Terra, exatamente. Exatamente. Então, repita, né? E repita. Ainda, e mesmo assim, na nossa aula, nós tínhamos que ter alguém que nos olhar, que tomava conta da gente, que inclusive o instrutor poderia dormir também, né? E Ludovig, ele olhava, Carlos Terra era quem olhava as horas, mas muito legal. O senhor falou sobre pressão. Eu entendi que a pressão ela participa muito ativamente em toda essa questão do suporte, de suportar a questão da carga, mas em relação ao combustível, tem a ver? A pressão ela tem a ver com o combustível, com o consumo, com a média? Não tem? Eu imagino que sim, mas explica isso mais profundamente, professor, por favor. eu vejo alguns dados, né, que são publicados em torno de 5, depende, porque aí você vai ter que pegar uma configuração do veículo para dizer, de fato, qual é a economia de combustível, né? E hoje você tem, não digo o apelo, né, mas hoje a fábrica ela traz a construção dos pneus ecológicos, né, os pneus verdes, enfim, né, os greens, né, como estão trazendo, principalmente esses pneus ecológicos. Qual a finalidade? Eu tenho uma banda, não uma banda, mas o footprint do pneu ele é mais estreito, né? Então você tem boas marcas que já utilizam isso, principalmente nos semi-reboques, onde eu tenho um maior número de pneus para ter menos resistência ao rolamento, né? Agora,
Se você pega alguns veículos, por exemplo, às vezes um semi-reboque com 3 eixos, 6x2, já se fala aí de 5 a 7%, que é um número bem considerável, né, de combustível. E tem dados aí que são bem comprovados. Mas tem outros dados importantes, por exemplo, que você pega o motorista, o colega motorista que trabalha com a questão de premiação, né, para questão de média, enfim. Não é somente os pneus eles fazem o papel dele no sentido, né, os pneus ecológicos, eles fazem o papel. Mas aí eu tenho que ter uma preocupação com o alinhamento, né, porque se eu tiver algo, um eixo que estiver desalinhado, ou uma frente de um veículo onde eu tenho várias partes móveis ali, e ali eu tenho uma incidência que eu posso ter um desalinhamento, esse é um fator que vai ser de risco. Eu tenho desbalanceamento também, que é um fator que vai comprometer, porque qualquer desgaste que eu tenha na banda de rodagem, esse pneu está arrastando. Então, se ele está arrastando, ele está consumindo combustível. Então, além disso, né, quando você trabalha com produto que não é adequado, um produto para o setor rodoviário, eu estou usando um setor, por exemplo, que é misto, por exemplo, eu posso ter um consumo de combustível e também posso ter um consumo de banda de rodagem, né? Geralmente a gente sempre comenta, fala assim, poxa, Léo, mas eu tenho uma operação que sai de Campinas e ele vai até o Rio de Janeiro e lá ele faz uma distribuição. Que produto que eu utilizo? Rodoviário ou urbano, né? Sempre se considera na pior situação, né? E aí ele vai monitorando, porque ali ele pode também ter um consumo de combustível. E outro ponto, Igor, também do combustível, ele é tão importante que nós estamos falando do primeiro, talvez, maior custo dentro das empresas, inclusive do caminhoneiro autônomo também, que a gente não pode esquecer, né, da sua luta para ele, com tudo, com frete competitivo, com valor de pneu, valor de combustível, uma série de coisas. Mas o desemparelhamento também dos pneus, isso causa também, além do consumo de banda de rodagem, né, quando a gente pega aqui 2 pneus. Talvez para quem está vendo, ouvindo essa palavra desemparelhamento, o ideal é o emparelhamento, que é o trabalhar com pneus geminados, né? O pneu que são gêmeos, né? Geminado vem da palavra gêmeos, né? Então, sendo a mesma dimensão, mesma marca, modelo, para que eles tenham sempre a mesma altura ou procurar ter a mesma altura, sabendo que nós temos uma curvatura na rodovia em função de escoamento de água e também uma questão de segurança, como você muito bem coloca sempre nas suas palestras, no seu dia a dia. Se por acaso a fadiga me pegar, né, por eu estar cansado, por alguma coisa, aí cochilar, e uma fraçãozinha eu posso ser deslocado para o acostamento, né? Então, a questão do emparelhamento, quando você trabalha com pneus que são de diâmetros maiores, e aí entra a pressão de ar, porque eu posso ter tudo bonitinho, tudo igual, mas a pressão de ar, ela ser uma pressão de ar maior para um pneu e menor para outro pneu. E com isso, quem é o pneu maior, de diâmetro maior, ele vai suportar mais a carga e ele vai fadigar, ele vai ter uma fadiga mecânica primeiro do que o colega dele. O colega dele, que tem um diâmetro menor, não está fazendo o mesmo papel. O que ele está fazendo? Eles estão girando junto. Só que ele vai desgastar mais rápido. E muito natural quando você olha os 2 pneus, às vezes de uma tração ou de um semi-reboque, aquele que está mais escuro, você já percebe e fala, poxa, mas por que esse pneu está com a banda de rodagem, toda ela está mais escura? Provavelmente ela está sendo, né, arrastada, né? Ela está com um diâmetro menor, provavelmente porque não são pneus iguais, ou também, provavelmente, a pressão de ar pode ser diferente aí, e trazendo esse consumo não só de banda de rodagem, como também de combustível. Igor, só um complemento assim, tudo que você puder fazer em pneu, você vai trazer benefício para combustível, não tenha dúvida disso. E olha que a gente nem falou de pressão de ar, que é melhor a gente, né, no grosso modo, é para cima a pressão de ar do que ar para baixo. Então a gente para e fala assim, e ao contrário, nem tudo que eu faço de economia de combustível, ou ações de economia de combustível, pode me impactar diretamente como ao contrário, né, do pneu. Então o pneu ele tem um papel assim, extremamente importante dentro do segmento do transporte. Primeiro eu acho que em segurança, né? Depois entra na questão do custo propriamente dito. E se você ainda me dá mais um minuto, eu te falo da pressão de ar, que é tão importante,
Porque uma pressão de ar com baixa, um pneu com baixa pressão, não sei se eu vou conseguir trazer de novo o meu perfil de pneu aqui, a baixa pressão que cria, né, aquela barriguinha lateral ali, e o pneu radial ele tem bastante essa sensibilidade, quer dizer, além de gerar o calor na lateral do pneu ou em todo o pneu, a área de contato da banda de rodagem para um pneu com essa característica, próximo aos ombros, deixa eu ver se eu consigo trazer de novo o meu cortinho de pneu aqui, ó, bem próximo aos ombros. Quando eu falo ombros, onde está o meu polegar aqui e o meu polegar aqui, ó. É o maior contato. Praticamente ele faz essa formação aqui em contato no solo. Esses pontos onde estão os meus polegares, eles geram aquecimento. E além de também ficarem aquelas faixas mais escuras, esse aquecimento é uma onda de calor, e essa onda de calor ele pode acontecer de um desagregamento, né, da banda em si, né, e um pneu que pode se tornar inservível. Então, para consumo de combustível, e de nada adianta eu trazer um bom alinhamento, um bom balanceamento, um emparelhamento, ter um bom produto, se eu não controlar a pressão de ar. A pressão de ar, ela assim, Léo, por onde eu começo se eu quero fazer um bom controle de pneu, algo básico, eu não tenho nada? Pressão de ar. Pressão de ar ela é extremamente importante para isso, então ela acaba não corrigindo, né? Mas frente aos outros, né, que a gente chama de ladrões que roubam a quilometragem, que é os seus custos, né, que nem você coloca no seu livro lá, que é o Enxergando Riscos Ocultos, a gente acaba procurando no pneu também onde está o óleo, né? Onde está esse custo invisível, né? E a pergunta é, poxa, mas qual que é o melhor pneu? O melhor pneu, na minha opinião, nós temos boas marcas, eu entendo tudo isso, e cada boa marca traz a sua propriedade e a sua marca premium, mas de nada adianta se eu não fizer a minha parte, porque não vai crescer pneu, não vai crescer borracha no pneu, ele não vai se calibrar sozinho, ele não vai se alinhar sozinho. Então, se eu não fizer a minha parte, meu colega motorista, o meu colega controlador, a cultura de pneu dentro da empresa, ou às vezes eu como autônomo, né, dentro da minha família, ou dentro dos meus amigos, de nada vai adiantar. Eu posso ter o melhor produto, mas se eu não fizer, eu não posso dizer que ele vai entregar a quilometragem que às vezes eu tenho como expectativa. Muito legal. Você que está assistindo aí, isso é só uma fração do que a gente aprendeu, do que a gente ouviu lá no curso da FABET. E é muito bom, muito bom. Vamos lá. Na live tem pergunta? Vamos ver. Léo, você está vendo a pergunta do Rafa? Eu não estou. Léo, existe uma periodicidade para realizar a calibração? Oi, Rafa, tudo bem, Rafa? Poxa vida, Rafa é o meu herói. Rafa, existe uma periodicidade e algo que antes da gente falar, Léo, pode ser de 7 dias, pode ser de uma semana, pode ser de 20 dias. Primeiro, tudo depende de onde eu ando, eu vou colocar essa banda de rodagem, esse pneu. O piso é extremamente importante. Por quê? Porque quanto mais agressivo é esse piso, por mais, dependendo da rota por onde eu vou passar, menos tempo eu tenho que ver esse caminhão, tenho que ver esse carro, tenho que ver essa carreta. Por quê? Principalmente por essa preocupação do piso. O que eu tenho visto e o que poderia ser feito, né? Por rota, muitas vezes o pessoal, algumas empresas, o que eles fazem? Eles trabalham um piloto de calibragem e fala, Léo, nós sabemos que o pneu ele respira, ele perde de 5 a 8 libras por mês, isso dependendo de fabricante para fabricante. Mas se nós colocarmos, fazer uma boa calibragem hoje, fazer a minha calibragem, e daqui uma semana eu voltar, não tenho perda de pressão, por exemplo, e o piso por onde eu estou rodando é um piso adequado, asfalto, de boa qualidade, enfim. Quer dizer, eu posso estender isso um pouquinho mais? Você pode estender. Então, geralmente, o adequado que eu tenho visto é para algumas rotas, eu tenho visto a cada 7 dias, tenho visto a cada 15 dias, e para muitas empresas eu tenho visto a cada 20 dias. Mas isso depende de empresa para empresa. Por quê? Porque quando a gente fala em periodicidade, a gente precisa lembrar também da manutenção do compressor de ar que faz a calibragem desses pneus e da cultura também de calibragem dentro da empresa. Porque isso tem que vir de cima, né? Não adianta somente o meu amigo que é o controlador de pneu, o meu colega borracheiro que faz um trabalho incrível lá,
ele trazer essa cultura. Isso tem que vir de cima, né, para todos nós, para isso daí. Por quê? Porque a água que entra e traz para dentro, junto com a pressão de ar, para nós que utilizamos oxigênio para calibragem, o ar, a umidade, principalmente nesses dias que choveram, se eu não tiver um desumidificador, não é somente para a nossa borracharia, mas se você for numa indústria, você vai perceber também que a umidade é um grande inimigo das máquinas operatrizes. Então, eu preciso trazer um desumidificador e colocar essa retirada da umidade, porque é essa umidade que vai para dentro do pneu, Igor, né? A gente lembra lá no curso que nós fizemos lá de segurança viária, a qual você se formou, a umidade ela que faz com que a pressão de ar aumente dentro do pneu. Então, essa a preocupação. Então, às vezes, a periodicidade ela é importante, por quê? Porque, primeiro, se eu tenho a pressão de ar adequada para a minha operação, e muitas vezes a gente fala, um pneu 295, que praticamente não é o maior número quando comparado a 275, mas geralmente se torna assim verdade dizer 120 PSI. E se a gente parar para pensar, isso depende de muito, principalmente de rota, depende da configuração do seu veículo, depende inclusive do índice de carga que está esse pneu, do peso, principalmente do que a carga que está levando esse veículo. Então, tem uma metodologia para você trabalhar qual é a pressão recomendada para o seu, inclusive para uma determinada rota, né? Mas a gente, às vezes, acaba fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V e acha que acaba se tornando tudo verdade. Então, Rafa, bem específico, você pode trabalhar em torno de 7 dias, 10 dias, 20 dias, mas assim, eu prefiro perder 1 milímetro, às vezes pecar pelo excesso de zelo, né? Perder 1 milímetro do que às vezes eu perder uma carcaça, né? E trazer essa cultura mesmo da calibragem, porque quando você faz a calibragem, você faz a inspeção do pneu, né? Que é algo que eu vejo muitas empresas fazendo, porque a partir do momento que você para, e hoje tem tantas ferramentas eletrônicas, tem tantas e tanta gente boa no mercado, assim como tem nossos colegas borracheiros, né? De você calibrar. E a outra preocupação, né? Como nós sabemos que pneu é um bem que é muito fácil, né, de se roubo, né? É algo assim com muito cuidado, principalmente do nosso patrimônio. Eu acho que hoje também traz, além de você trazer para calibragem, você trazer para olhar se aquele pneu que está rodando no seu veículo é seu. E além do número de patrimônio, hoje você tem o TPMS, né, que são aqueles gerenciamentos que você consegue ter um monitoramento em tempo real, de fato, dos seus pneus, e vai um pouco mais além, porque você consegue ter a questão de temperatura, né, que está esse pneu, e também da pressão, e, inclusive o motorista tem acesso a essas informações, assim como a telemetria também tem. Então, hoje, nossos fabricantes de pneus que estão aqui e outras grandes empresas que fazem parte desse setor de serviço aí, elas estão bem avançadas nesse setor aí de tecnologia. Massa. E era justamente, não necessariamente a pergunta, mas eu ia perguntar sobre a manutenção preventiva, né, dos pneus, mas meio que já englobou já a pergunta. O senhor tem alguma consideração em relação ao que foi dito aqui hoje, professor? O Igor, olha, assim, quando a gente fala do pneu dentro da nossa empresa, até para o nosso autônomo, né? E quando a gente olha para o pneu, a gente precisa estar muito de olho nos custos invisíveis daquele dinheiro que está saindo pelo ralo. Então, a preocupação, como o Rafael trouxe muito bem aqui, a questão de você ter a cultura da calibragem do pneu, a disciplina de ter um período para você fazer a calibragem, algo que é muito básico, e às vezes a gente fica esperando uma tecnologia, um aplicativo, algo assim, a tampinha que vai na válvula para vedar o núcleo da válvula para não entrar sujeira. Quer dizer, são coisas tão básicas, um prolongador para você fazer a calibragem do pneu interno, a metodologia de você ter a cultura, né? Muitas empresas hoje trabalham com uma jornada, então tem uma periodicidade que o motorista para o caminhão, né? As inspeções de só bater o pneu também é importante,
né, nessas questões, o cuidado também com o sistema de freio, né, quando falando em manutenção, né, o uso excessivo do freio de serviço, né, hoje todas as empresas a qual você trabalha, ela é muito, ela traz treinamento, ela traz essa preocupação com o colega motorista, e a Fabet, trazendo um pouquinho da Fabet, né, que é uma escola que fala muito disso no treinamento, descidas em serra, enfim. Por quê? Porque uma temperatura de um pneu, ele pode chegar em torno ali de 60, 70 graus centígrados de trabalho, né? E muitas vezes, quando ele consegue passar dessa temperatura, Léo, se eu não tenho um TPMS, se eu não tenho algo que eu vou medir, né, só se eu pegar um infravermelho industrial para fazer a leitura de temperatura. Acima de 80 graus centígrados é muito perigoso, né? Porque para você fazer a calibragem, inclusive, você tem que estar com a temperatura no meio ambiente. E dependendo do calor que está, vai levar 4, vai levar 5 horas para esfriar esse pneu. E se eu for calibrar e tiver com quente esse pneu, eu posso sangrar esse pneu, quer dizer, eu vou tirar a pressão de ar desse pneu, né? E quando ele chegar na temperatura ambiente, ele vai estar com uma pressão de ar bem abaixo disso. E toma cuidado, porque acima disso, né, chegando a seus 140 graus centígrados, ele está na iminência de explodir, né? E o pneu, né, na área que você trabalha muito bem, inclusive, Igor, né, é a questão da segurança, né? E se eu puder, eu só comentar a questão dos nossos colegas borracheiros, né? Na desmontagem e montagem de pneu. Muitas vezes a gente evita de usar gaiola de segurança, né? Que é uma palavra que é algo que vocês trabalham muito sério, né? Sobre isso, né? A gente percebe os colegas aí da empresa, mas a questão é que às vezes eu só uso a gaiola de segurança para inflar o pneu. E eu preciso entender que o pneu também pode estourar com ele quando eu estou tirando a pressão de ar para fazer um reparo, uma recapagem ou algo assim. Então, o que eu tenho visto, às vezes, explosões, e principalmente a maioria das explosões dos pneus são na lateral. Você imagina em torno de 90 litros de ar dentro de um pneu a 120 graus, a 120 PSI, né, libras, né? Uma explosão dessa é em torno de toneladas, mais de 12 toneladas de impacto sobre uma pessoa. Eu sei que aqui deve ter casos, muitos que podem até relatar de situações de susto. Então, o que eu tenho recomendado, e também vejo outros colegas do segmento recomendar sabiamente, é a questão de você, às vezes, antes de tirar o pneu do caminhão ou da carreta, que está preso ali com 10 parafusos, você tirar o núcleo de válvula, murchar aquele pneu, deixar a pressão de ar, porque se tiver que estourar, às vezes a roda está trincada, e muitas vezes a gente tem poeira, a gente tem barro e não vê uma trinca, e isso pode estourar e pegar alguém ali. Então, muitas vezes, né, eu sei que dá muito trabalho, eu sei disso, mas você acaba tirando, você tira o núcleo da válvula, deixa o pneu ele perder toda a pressão, aí sim você solta o pneu, retira e coloca para não ter, né, um susto, né, uma explosão que às vezes você não tá atento a isso, né? E manutenção de roda é algo extremamente importante, né? Não dá tempo, às vezes, a gente lavar, a gente fazer algo assim. Eu imagino isso por causa do dia a dia, mas eu acho que a limpeza, uma escova de aço, sempre tirando a sujeira e percebendo se tem alguma fissura ou trinca, e manutenção, né, é muito bem-vinda nisso daí. Nossa, você falou aí sobre os borracheiros, graças a Deus, pelo menos na minha vivência, nunca aconteceu conosco, e nós temos um trabalho bem incisivo em relação a isso. Ainda acontece, às vezes acontece, a gente chega na hora e vê um borracheiro agindo dessa maneira. Mas graças a Deus e ao trabalho que isso tem diminuído muito. Ah, foi necessário, claro, desenvolver formas de trabalho que igualasse o tempo, né? Porque a principal queixa de qualquer borracheiro é que perde-se tempo. Eles não pensam perde-se vida, perde-se saúde, eles pensam perde-se tempo. E igualando isso, nós conseguimos a deixar firme a troca dentro da gaiola. Agora, existe, professor, no seu conhecimento, nas informações que o senhor colhe atualmente, existe algum pneu ou
algum objeto que vai substituir o pneu futuramente ou não? O pneu ainda vai perdurar por longos anos ou existe alguma alternativa para o pneu e a roda? Existe alguma coisa? Eu acho que essa é uma pergunta de 1 milhão que toda a área de inovação, de projeto, eu acho que ainda não, né, ainda não está, não está se colocando no mercado, né? Mas o que eu vejo é assim, primeiro, se você olhar todas as nossas empresas que estão no mercado, todas estão caminhando para a mobilidade. O pneu ele vai ser apenas mais um. Hoje a gente já considera o pneu uma commodity, né? Assim como a soja, como o trigo, né? O petróleo, mas a mobilidade. Eu acho que esse é o grande passo que eu tenho visto na questão do pneu, né? A questão, você vê algumas pesquisas que um acolá acabam colocando, mas assim não te tenho nenhum dado, nenhum algo assim imediato. Mas o que eu tenho visto nas grandes marcas, praticamente todas que estão aqui no mercado, né, trazem esse olhar para o futuro, né, já a partir de agora, já de algum tempo, para a questão da mobilidade, seja a tecnologia, né, que tá condicionada dentro também dos veículos, mas dentro dos pneus também. A própria recapagem dos pneus hoje, elas são extremamente seguras, né, com garantia, tem o olhar do Inmetro, a recapagem a frio, né? Nós temos a recapagem a quente, que você conhece, que foi, né, lá atrás, lá na Segunda Guerra Mundial, quando a gente conversou sobre isso, o remold, né, que também tem o olhar do Inmetro, a recapagem a quente, que é feita a 150 graus centígrados, também tem o olhar do Inmetro, mas a recapagem, né, o processo a frio pré-moldado, também tem um trabalho hoje cada vez mais, produtos mais leves, profundidades menores, né? Enfim, né, esse olhar, né? As carcaças um pouquinho mais adequadas. E assim, as ruas, elas não estão diminuindo as dimensões das ruas, das rotatórias e das rodovias, né? Os veículos estão aumentando, as cargas também, enfim, então os pneus vão se adequando. Então a mobilidade é algo assim, principalmente essa questão da sigla do ESG, né? Que é algo tão importante, tão sendo dito, né? Haja visto que agora nesse mês, no próximo mês já temos aí a COP30, né? Que vai se falar bastante sobre isso. E pneu tem esse olhar, né? Então é o que eu vejo de mercado aí de movimentação, viu, Igor? Cara, mais uma vez eu me surpreendo com a importância, né, dos pneus do tal do círculo, né, redondo, preto, redondo com buraco no meio. Brian comentou aqui, já vi acidentes gravíssimos relacionados ao não uso da gaiola. Ela é extremamente importante para a borracharia. É isso aí, Brian. Está certíssimo. Nós conversamos sobre isso uma semana atrás. A gente comunga, né, da mesma opinião. Professor, eu quero agradecer ao senhor, né? Vamos finalizar. Mas por mim, eu conversava com o senhor aqui até Deus sabe a hora, que é muito gratificante, a gente agrega valor de um jeito. É uma aula, é uma aula. Eu imaginei que seria uma aula, eu falei que seria uma aula e me confirmou. É uma aula e gratuita, tá? Gratuita. Foram 50 minutos de aula gratuita aqui do professor Léo Barbato. E se vocês ainda não seguem o professor, não deixem de seguir. @leo.barbato62. Acertei, professor? É isso mesmo. E o 62 é o grande ano do meu nascimento, né? Então, você vê que o cabelo é prateado. E se você quer conhecer mais um pouco do trabalho do professor e ter mais conteúdos como esse, não deixe de segui-lo, tá? O professor sempre está postando, sempre está trazendo assim gratuitamente para a internet conteúdos de muita valia, de muito valor, tá? Eu assim é uma satisfação imensa, de verdade, de coração, o senhor ter aceitado esse convite, me ajudado, né, nesse projeto. Eu amo o que eu faço, eu amo a segurança do trabalho, amo o transporte, faço isso com muito amor, de verdade, de verdade. Assim, eu sou até chato com meus amigos, porque eles falam que eu só falo de trabalho. Eu só falo de trabalho, realmente.
Meu assunto preferido é trabalho, é segurança do trabalho. Professor, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Eu que te agradeço. Quero também agradecer a cada colega, né, que está deixando mensagem aqui para nós. Igor, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela sua cultura de segurança, a maneira como você vê a humanização, as pessoas, né, esse cuidado, né, a segurança é algo inegociável. Isso vem bem da sua cultura e também da empresa a qual você trabalha, da sua liderança também, de quem também é seu líder. Então, só tenho que te agradecer e sempre conte comigo para te apoiar. E numa outra oportunidade, venho com o maior, estarei aqui com você no maior prazer para que a gente possa sempre compartilhar e aprender com você. Parabéns e parabéns pelo teu livro que, sabe, que assim, de fato, faz um diferencial nas nossas vidas e na vida das pessoas. Então, onde está o Oli, né? Para você que ainda não adquiriu o livro do meu amigo aí, não é questão de onde está o óleo, mas enxergando os riscos ocultos, né, os riscos invisíveis que muitas vezes a nossa autoconfiança acaba nos pegando despercebido aí na vida, né? E a gente precisa voltar e sair, né, deixando a nossa família, gente que ama, que nos ama bastante aí. Igor, parabéns pelo teu trabalho, viu? Vocês que assistiram até aqui. Professor, até mais e obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, boa noite.